Boa noite. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, e nós vamos fazer a leitura bíblica de Lucas 7, de 11 a 17. Esse é um dos episódios mais tristes que nós temos em toda a Bíblia. E como nós temos passado por dias muito difíceis, em que famílias têm enfrentado dores, sofrimento, muita gente lidando com o vale da sombra da morte, Deus colocou no meu coração falar sobre esse episódio narrado em Naim. Olhe para a sua Bíblia aí, Lucas 7, de 11 até o versículo 17, e eu quero ler na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica, que diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe sua Bíblia aberta aí no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu queria falar com base numa expressão que nós encontramos lá no versículo 16, o povo dizendo assim: Deus visitou o seu povo. E eu queria falar sobre quando Deus visita o seu povo. Nós estamos aqui diante da maior dor que uma pessoa pode ter. Perder um filho já é muito doloroso. Sempre pensamos que os pais devem ir antes dos filhos. Pai enterrando seu filho é algo desolador, é uma inversão. Agora, o mais drástico é o que nós lemos aqui: filho único de uma viúva. A viúva está enterrando o seu filho único. Ela já não tem marido e agora não tem mais filho. Era o quadro mais desesperador daqueles dias. A esperança da pessoa fugia por completo. Era aquele caso da pessoa dizer assim: e agora? O que vai ser da minha vida? Vinha a solidão. Com a ausência daquele filho, vinha a solidão. E o sentimento de solidão é desestruturador. Quando bem administrada, na solitude surgem obras de artes maravilhosas, poemas que mexem com o nosso coração, ótimas composições musicais, grandes obras de arte. Mas a solidão, ela pode provocar neuroses, a solidão pode aflorar a desintegração da personalidade. Saudade dói muito. Como saudade dói? Ela cria taras, medos, a pessoa fica ensimesmada, adoecida, voltada para o seu umbigo, e ela diz: ó céus, ó vida, ó azar. Com a solidão vinha também, nesse caso aqui, o desamparo. Quem é que cuidaria dessa mulher? A estrutura da sociedade naqueles dias estava fundamentada no homem.
As mulheres eram apenas acessórios. Elas não tinham oportunidade de ganhar dinheiro. O que restaria para essa mulher? Esmolar, viver da caridade pública, viver da caridade da sinagoga. O outro problema que essa mulher enfrenta é que ela tinha a linhagem, a descendência dela encerrada. Para os orientais, ter filho era uma bênção muito grande. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E a Bíblia compara um homem com muitos filhos a um flecheiro que tem muitas flechas na sua aljava. E então ele pode se defender, ele pode atacar. Quando o homem tinha muitos filhos, o futuro dele estava assegurado, a sua velhice estava amparada. Era uma maneira de se perpetuar também na terra. Não ter descendência era uma vergonha muito grande, era uma humilhação enorme. O seu nome apagaria-se para sempre. Talvez você não viva hoje a dor que aquela mulher sentia. Talvez você também não viva na dimensão da dor daquela mulher de Naim. Talvez a sua dor seja menos intensa, mas que importa, é dor também. Talvez você esteja enfrentando nesses dias sombrios alguma dor que tem machucado o seu coração, você tem chorado e é dor também. Porque às vezes não são as dores da morte, mas a dor de uma enfermidade, a enfermidade de alguém que a gente ama, a dor de um relacionamento que lhe era muito querido e de repente foi quebrado. Eu me lembro que eu tenho um amigo que me disse que ele estava vivendo aparentemente bem em casa e um dia a sua esposa virou-se para ele e disse o seguinte: olha, estou indo embora, eu não quero mais permanecer casada. Ele disse: o quê? Eu estou querendo acabar o casamento, eu vou embora. E ele perguntou: mas o que eu fiz? O que eu tenho feito que tem lhe incomodado no nosso relacionamento? Não, você não fez nada. Eu não quero mais ser casada, só isso, é problema meu. Mas, por favor, dá-me uma explicação. Não, eu não tenho explicação, eu só quero ir embora. Mas vem cá, em que eu estou errando? Em que eu errei? Se eu estou errando em alguma coisa, eu quero me consertar. Não, o erro é meu, o problema é meu. E foi assim que ele teve o seu casamento terminado. Como dói isso! Mas é um desemprego também. Soa como uma injustiça muitas vezes você ser mandado embora, às vezes ingratidão, sobretudo se você tem consciência de que fez o seu melhor, deu o seu melhor, foi um bom empregado. Como isso nos põe para baixo. E você, sobretudo, que é pai de família, chefe de lar, você fica com uma sensação tremenda de impotência. Como é que eu vou suprir? Como é que eu vou prover as necessidades da minha família? Como isso dói! E a primeira frase que me fascina nesse texto é uma frase que hoje é teoricamente, tecnicamente incorreta. Porque se alguém está numa situação dessas, já é viúva e perde o único filho, sobretudo diante dessa morte, e você chega e diz para a pessoa: não chores, eu acho que isso é uma palavra que você não deve dizer. Se fosse comigo numa situação dessa mulher e alguém chegasse para mim e dissesse: não chores, eu ia ficar ofendido. Mas Jesus disse para essa mulher: não chore, está lá no versículo 13. E você, se conhece um pouco da Bíblia, pode estar até dizendo: mas vem cá, Jesus não chorou diante do túmulo de Lázaro? Como é que ele agora vai pedir a uma mulher que está perdendo praticamente tudo que tem, que está ficando só, que está ficando desamparada, sem descendência, que ela não chore? Aparentemente seria muito melhor que Jesus ficasse calado, que ele não falasse nada. E quando muito ele ficasse em silêncio, respeitando a dor daquela viúva.
Se Jesus chorou diante do túmulo de um amigo, por que que essa viúva não deveria chorar na morte do seu filho único? E numa leitura superficial desse texto, a minha primeira reação foi pensar assim: melhor se Jesus tivesse ficado calado. Até que parei para meditar um pouco mais nesse texto. E aí eu reparei 3 expressões usadas por Jesus duas usadas por Jesus e uma pela multidão. E essas expressões, elas me deslumbram, porque elas explicam tudo. Uma é: se compadeceu dela. A segunda expressão: não chores. E a terceira expressão, dita pela população presente: Deus visitou o seu povo. A última expressão, como eu disse, foram as pessoas presentes naquele funeral que disseram: Deus visitou o seu povo. E eu descobri que essas 3 expressões, elas são autoexplicativas, elas explicam tudo. Elas me ajudam a entender por que que Jesus não ficou calado e por que que o povo disse: Deus visitou o seu povo. E aí eu começo a dizer para você, com base nesse episódio da Bíblia, algumas coisas. E a primeira coisa é: quando Deus visita o seu povo, ele se compadece da sua dor. Por isso eu queria voltar ao comportamento de Jesus diante daquele funeral e diante da dor daquela mulher. Versículo 13, olha para a sua Bíblia. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Aí eu percebo que Jesus só disse àquela mulher: não chores, porque ele sabia o que faria logo depois, o que faria imediatamente. Aí eu entendo que Jesus só disse àquela viúva: não chores, porque o texto diz lá que ele se compadeceu dela. Eu creio que a dor vem, a tragédia chega, a tempestade de repente se instala na nossa vida, mas a minha experiência e de muitas pessoas que conhecem Jesus é que se Jesus se compadece de nós, nessas horas há esperança. A nossa história começa a mudar. Na verdade, quando Jesus se compadece de nós, surge uma mudança enorme na nossa vida. Quando a dor, a depressão, a morte, a tragédia chegam e as pessoas afetadas por tudo isso se encontram com Jesus, tudo muda. Essa é a primeira grande lição desse texto. Eu tenho visto que uma das experiências mais extraordinárias na nossa vida é quando Deus se compadece de nós. Em segundo lugar, esse texto me ensina que quando Deus visita o seu povo, ele age em nosso favor. Em segundo lugar, quando nós olhamos para a dor e o comportamento de Jesus, a gente pode se lembrar do que aconteceu com o povo de Israel no Egito. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, ele narra que o povo de Israel ficou 400 anos escravizado no Egito. Construiu à força na marra, à base de chicotes, 2 cidades para os egípcios. E Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu quero que você saiba de uma coisa. E em Êxodo 3, nos versículos 7 a 10, nós temos a seguinte relato da Bíblia. Diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores.
Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. E aí ele vai dizendo e diz assim: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Deus diz isso para Moisés. E agora, voltando a esse texto de Naim, eu entendo que Jesus só disse àquela mulher viúva: não chores, porque compadecido dela, ele sabia exatamente o que faria. Ninguém mais ali sabia o que Jesus faria, mas Jesus sabia. Ele não disse: não chores, porque agiria com prontidão para estancar o choro daquela mulher. O versículo 13 tem uma expressão maravilhosa: vendo-a o Senhor. Há uma outra versão que diz assim: logo que a viu. Gosto disso. Sabe por que eu gosto disso? Jesus estava entrando numa cidade, na cidade de Naim. Seus olhos não focaram nos muros, nas muralhas da cidade. Os seus olhos não se focaram nem mesmo na multidão que ia com aquela mulher. Mas os olhos de Jesus focaram-se na mulher que sofria. Foi para ela que ele dirigiu o seu olhar. E essa é uma verdade ensinada na Bíblia e experimentada por cada pessoa que já colocou a sua fé em Jesus Cristo. Em Cristo nós nunca somos largados à nossa própria sorte. Em Cristo nós nunca somos largados à nossa própria dor. Em Cristo nós nunca somos atropelados pela dor e deixados para lá. Nunca ficamos estirados à espera de um socorro que nunca vem. Eu me lembro que no livro de Gênesis, no capítulo 16, nós temos a história de Agar. Agar é uma criada de Abraão e Sara. E nós temos o registro de que houve uma situação dentro daquele lar e de repente Agar é expulsa daquele lar. E ela foi expulsa com uma criança. E agora Agar, que é escrava egípcia, ela está saindo daquela casa e ela não sabe para onde vai, se sente completamente abandonada, desprotegida, com uma criança para cuidar. E ela foi humilhada ali e foi mandada embora daquela casa com um filho pequeno nas mãos. O que fazer? E a Bíblia narra que ela foi para determinado lugar, deixou um filho debaixo de uma árvore e foi para outro chorar. E ela chorava de um lado e o filho chorava de outro, desesperada. E aparece o Senhor e a acode. E ela começa a chamar o Deus revelado no Antigo Testamento de o Deus que me vê. E aquela dor, aquela humilhação, aquele abandono faz com que ela encontre um Deus que vê a sua situação e cuida dela. Ela conheceu o Deus que se enche de compaixão pela pessoa que sofre. Lá no Oriente foi que surgiram muitos grupos religiosos ensinando a indiferença diante da dor. Há grandes correntes religiosas do Oriente que ensinam que se vence a dor pela indiferença e pela apatia diante dela. Algumas dizem até: não, dor não existe. Por exemplo, o budismo ensina que nós devemos nos concentrar e nos esquecermos da dor, alcançando a abstração total. E aí nós não teremos mais dor nenhuma. Outras religiões ensinam resignação, insensibilidade. É interessante, por exemplo, que os deuses da mitologia greco-romana eram todos apáticos. Eles eram insensíveis às dores dos mortais.
porque sofrer é ser influenciado pela dor. Um Deus não deveria ser influenciado. Então, os deuses da mitologia greco-romana eram deuses apáticos. Mas na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus é simpático. Ele se enche de compaixão, se enche de empatia. E ele não está dizendo para essa mulher viúva que perde o filho único, reprima o choro e ser forte. Não é isso, não. Ele não está dizendo engula tudo, sofra calado, isso vai passar. Não é isso, não. Jesus lhe disse, não chores, porque no meio daquela dor, ele estava chegando. E quando ele chega, Deus conosco, chega com compaixão, não há lugar então para choro algum. Quando um crente está numa situação difícil, nuvens escuras por todos os lados, ele sabe que tem um Deus que vê, um Deus que lhe socorre. Nessas situações, Deus lhe diz, não chores. Em terceiro lugar, quando Deus visita o seu povo, ele age com o seu toque. Versículo 14, olhe para a sua Bíblia. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus tocou o esquife. Nós somos tentados a pensar que a multidão estava chegando com um caixão, uma urna, com aquele corpo do rapaz. Mas não havia caixão de madeira naquela época, nem hoje mesmo. A cultura do Oriente usa isso por lá. O jovem estava enrolado num lençol, trazido numa esteira. Os judeus tinham muito cuidado para nem sequer esbarrar no morto. Porque se eles se esbarrassem no morto, eles estariam cerimonialmente impuros. Contato com o morto era o contato com coisa impura. Então eles ficavam proibidos de entrar no templo. Então ninguém poderia pôr a mão num cadáver. Mas olha para o texto bíblico e olha para o comportamento de Jesus. O comportamento de Jesus foi outro. O versículo 14 diz, chegando-se, tocou no esquife. Para Jesus não existem pessoas intocáveis. Para Jesus não existem pessoas imprestáveis. Jesus toca-o porque ele faz o que ninguém faz. Ele põe o seu toque onde ninguém pode pôr. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós temos a história de um homem leproso que procura Jesus. E procura Jesus e lhe diz o seguinte, Jesus, se quiseres, tu podes me purificar. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 41. O leproso, naqueles dias, ele não podia conviver em sociedade. O leproso, naqueles dias, era banido do convívio social. Mesmo assim, aquele homem ousou procurar Jesus. Qualquer pessoa comum ficaria muito zangada, extremamente irritada com aquele homem. Mas a Bíblia diz que Jesus, extremamente compadecido dele, da sua dor, do seu sofrimento, da sua situação, estendeu a mão e tocou naquele homem, coisa que ninguém fazia, dizendo, quero sim que tu fiques limpo, ser limpo. Foi isso que Jesus fez. Eu tenho visto Jesus tocar em pessoas, e quando Jesus toca na vida das pessoas, elas nunca mais são as mesmas. Em quarto lugar, esse texto nos diz que quando Deus visita o seu povo, ele age falando ao seu coração. Versículo 14. Jovem, eu te mando, levanta-te. Ninguém tocaria no morto, já disse isso. Ninguém tocaria num cadáver.
Mas além de tocar, ele diz, levanta-te. Jesus tem palavras que ninguém tem. É fantástico quando começamos a ler o Novo Testamento, os ensinos de Jesus. Nós vamos ver ali palavras que jamais leremos em outros lugares. Ouvimos as promessas que não ouviremos em nenhum outro lugar. Certa vez, as autoridades religiosas judaicas enviaram soldados para prenderem Jesus. E aí os soldados foram prender Jesus, mas pararam para ouvi-lo antes. E quando começaram a ouvir Jesus, resolveram voltar sem Jesus. E as autoridades perguntaram, cadê o homem? E aí eles disseram para as autoridades, nunca ninguém falou como este homem. Jesus tem palavra para você que ninguém lhe dirá. Quando Deus vem visitar o seu povo, Ele diz verdades do céu para o seu coração. Ele trará palavras de consolo para a sua vida, que ninguém jamais lhe poderá dizer, porque Ele pode fazer o que ninguém faz. Quando Deus visita o seu povo, em quinto lugar, Ele restitui e Ele restaura. É o que está escrito no versículo 15. Olhem para a sua Bíblia. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Acabou a dor. A morte veio saindo da cidade, a vida veio entrando pela cidade. Todos os milagres de Jesus, eles são didáticos, eles são pedagógicos, eles querem nos ensinar algumas coisas. Nós temos de aprender com eles. E o que Jesus está ensinando para nós aqui é exatamente isso. Quando a morte e a vida se encontram, a vida triunfa. Porque onde Jesus está, não há lugar, não há espaço para a morte. Foi Jesus quem disse diante de Lázaro, da morte de Lázaro, disse para sua irmã, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O apóstolo Paulo, anos depois, ele está dizendo para os crentes em Éfeso, olha, vocês viviam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, vocês viviam espiritualmente mortos, mas a situação de vocês era ainda pior, vocês viviam também escravizados, vocês estavam vivendo mortos, vivendo sem nenhum desejo de buscar a Deus, vocês estavam vivendo com vidas frustradas, vazias e sem alegria. Vocês também estavam escravizados pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, e por isso vocês faziam a vontade da carne, vocês faziam os desejos dos seus instintos mais animalescos. E vocês estavam em duas situações muito tristes. Vocês estavam mortos e vocês estavam escravizados. Morto não pode fazer nada por ele. Escravo não tem vontade própria. Uma vez, quando estávamos falando isso, um rapaz estava defendendo que ele não era escravo coisa nenhuma e ele saiu em defesa da maconha. E eu estava contestando ele, dizendo, cara, você é escravo da maconha. Ele disse, não sou viciado não, eu só não quero deixar a maconha agora. Essa é uma desculpa esfarrapada que nós damos. Eu já fumei na minha adolescência e fiquei viciado, e como foi difícil largar o cigarro. E o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu me libertei do cigarro. Jesus queria ensinar que é possível ter uma experiência de vida depois da frustração, depois da dor, depois da tragédia, depois de imprevistos, depois das dificuldades, depois das adversidades e depois de intenso sofrimento.
E a Bíblia tem uma expressão extraordinária lá no Salmo 30, versículo 5, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Quando Jesus vem e o visita, você descobre um novo rumo para a sua vida e no momento de dor sabe onde, em quem se apegar. E a grande verdade está aqui também no versículo 16, porque o versículo 16 é um resumo do que as pessoas perceberam naquele dia. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quando viram o que Jesus fez por aquela mulher e por aquele rapaz, todos ficaram tão eufóricos que descobriram que quando Deus visita o seu povo, a maior dor pode se transformar numa grande bênção. Lá na tragédia do Calvário, na morte de Jesus no Calvário, Deus transformou aquela tragédia na maior mensagem de amor que o homem já ouviu. Há um Deus que nos ama, que morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Quando Deus visita o seu povo, há consolação. Ele toca nas nossas vidas, Ele fala ao nosso coração, Ele restitui a alegria e Ele restitui a esperança. Mas quando uma pessoa é visitada por Deus, ela não consegue mais ficar calada. E isso é simbolizada pelo rapaz quando ele ressurge e começa a falar. Mas no versículo 17 é dito assim: todos começaram a divulgar que Deus os visitou. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Muito cuidado se você não tem falado desse Deus. Deus já visitou a sua vida, Deus já bateu a porta do seu coração. Você tem andado alegre e triunfantemente na vida? Ou você anda se arrastando e deprimido com a morte, com a depressão e com a desesperança? O seu coração canta de alegria e esperança, ou você anda inquieto, triste, abatido? Você anda com medo do futuro, anda com ansiedade, sem saber o que fazer e sem saber para onde ir? Se há cheiro de morte no seu coração, se há penumbra, incerteza e inquietação, deixe Deus visitar a sua vida, assim como Jesus visitou Naim. Deixe Jesus entrar no seu coração, porque quando Jesus entra no nosso coração, há consolação, há esperança. E a gente percebe que Deus visitou a nossa vida. Que seja assim com você também. Que Deus o abençoe.